Texto para leitura encontra-se no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 6. Assim diz a palavra. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Bom dia, igreja. Bom dia. A paz, o amor do nosso Deus seja constante em cada coração aqui nessa manhã. Amém? Chamar a igreja para uma reflexão muito séria, como é que todos aqui que estão aqui possam deixar as preocupações, né, as coisas que te tiram a atenção dessa mensagem, porque com certeza ela pode fazer diferença na sua eternidade, porque é a palavra de Deus. Que vocês observarem, eu acredito que todos nós, todas as pessoas são observadores, todos vocês observem. Observe como que está o nosso mundo, né? Como as coisas estão acontecendo, com relação à igreja principalmente. A igreja, somente aqui, no nosso estado, no nosso país, Brasil, olhando o nosso estado, nós temos visto que a igreja de Deus, ela tem, a cada dia, ela tem se esfriado. Isso quer dizer que está dentro de cada um de vocês. É muito sério o que está acontecendo para a igreja. Esse esfriamento do amor de Deus, ele é muito sério. E se você não tomar uma decisão, com certeza você não vai ser salvo. Nesse texto que foi lido, eu só peguei esse versículo aqui, mas não precisava de mais do que esse versículo aqui. Lembrar que o velho homem tem que morrer. Aqui está falando, Romanos 6, verso 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Eu convido a você, irmão, a olhar para Jesus na cruz. O que Jesus fez por você naquela cruz? Essa reflexão dessa manhã de hoje, ela é muito séria para a sua salvação. Por quê? Jesus, ele não precisava ter morrido na cruz, amém? Mas ele morreu por você e por mim. Morrer na cruz não é fácil, morrer na cruz. Aquela cruz lá tem muito significado. Um significado muito forte. Tem muita mensagem da cruz, muita. Nós podemos tirar várias mensagens daquela cruz. Jesus foi pregado numa cruz para não soltar, para não desprender daquela cruz. O cravo que foi colocado em Jesus foi colocado aqui para não soltar, que fosse aqui escorregar. Foi colocado aqui para não escorregar. Foi colocado na junta do pé, um sobre o outro. E eles falam que até era tão vergonhoso a morte de cruz, Jesus não hesitou em morrer na cruz, pelo que ele sabia que ia sofrer a vergonha por sua causa, por minha causa. Ele sofreu escárnios, ele sofreu
por causa do tempo de morte de cruz, que foi muito doloroso, que não morre de uma vez. Tem pessoas que morrem, foi crucificado na cruz, demora muito tempo para morrer, como aqueles dois que foram crucificados com ele, tiveram que quebrar as pernas para eles morrerem. Então, morrer na cruz por você, por mim, não foi fácil. Isso valeu a pena porque Jesus, lá em Isaías, falou assim que ele ia ver o penoso fruto do seu trabalho. Mas ele espera olhar para você hoje aqui, que está sentado aqui nessa congregação, dizer que valeu a pena ter morrido na cruz por você e comigo. Aqui está dizendo que, no verso 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Então você foi crucificado, você deve sentir isso, você foi crucificado naquela cruz. E eu também. Aquela morte de Cristo lá valeu por nós, mas nós, agora que nós morremos para o velho homem, ele não deve ressuscitar mais. E o que tem acontecido comigo e com você? É triste, mas é isso que tem acontecido conosco. O velho homem se manifestando a todo momento. E o diabo dando tapinha nas suas costas, dizendo, gostando do que você está fazendo, do que você está pensando, do que você está achando que está fazendo a vontade de Deus, mas não está fazendo. Essa simulação, essa falta de vontade de servir a Deus, essa preguiça de servir a Deus, essa moleza. Será que Deus está contente? Eu tenho certeza que o diabo está gostando. E está dando tapinha nas suas costas assim. Você está indo bem, você está enganando a todo mundo, mas a Deus você vai enganar os outros. É muito sério essa crucificação nossa naquela cruz. É muito sério, porque Jesus não brincou. E Ele espera que nós venhamos a morrer mesmo. Que o velho homem seu seja crucificado naquela cruz. Não está brincando, ninguém está brincando. Não é brincadeira não. É muito sério. Em Atos capítulo 2, onde aconteceu toda a nossa transformação, que deve ter acontecido a minha, a sua transformação, que eu espero, no final falar realmente dessa convicção, que eu espero que você tenha essa convicção, que você morreu para a sua vida aí, a sua vida anterior. Deus espera que nós venhamos a viver em novidade de vida, de fato, como um novo homem. Atos capítulo 2, quando Pedro fez aquela pregação maravilhosa em que converteram quase 3.000 pessoas, Pedro falou no versículo 22, varões israelitas, atendei a essas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo, versículo 23, Atos 2, 23, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim vinha sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso alegrou o meu coração, a minha língua exultou, além disso, também a minha própria carne repousará na esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Então Davi já tinha feito a presença, falado sobre o que iria acontecer com o Messias, que é Cristo. E aqui no verso 24 tem um ponto aqui interessante para que eu e você possamos ver que aquela morte de Cristo, aquela
morte dele lá na cruz, ele derrotou a morte, porque ele fala aqui que ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque o que estava determinado para mim e para você era a morte, morrer, não ter mais a salvação, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela, porque a morte não pôde deter Jesus, e Jesus fez isso por nós. Então agora, já que nós somos ressuscitados, a morte também não pode deter, mas nós podemos perder ela por causa da nossa vida que nós estamos tendo aqui hoje, uma vida que não faz por onde ser ressurrecto. Você está sempre vivendo o pecado, pecando deliberadamente, desanimado para servir a Deus, um desânimo, não faz por onde ser uma pessoa que foi ressurrecta. Eu vou falar mais forte ainda, uma forma mais, eu acho que talvez a gente pode não estar entendendo o que Deus está querendo falar para nós hoje nessa manhã. Será que quando Jesus voltar, ele vai achar dentro da igreja alguém realmente digno, com fé para ser salvo? Será que o salmista, eu gostaria que você pudesse abrir comigo o Salmo 19, será que você tem o mesmo pensamento do que Davi falou nesse Salmo 19? Quer dizer, Davi lá no passado, um homem igual nós mesmo, olha o que ele falou. Esse salmo aqui é muito importante, porque ele tem fé. Nós cantamos dois cânticos dele, né? A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. As palavras da minha boca, as palavras da minha, e meditar no meu coração sejam gratos diante dos 2 cânticos. Mas olha o versículo 12. Será que o que o salmista está querendo dizer aqui? Quem há que possa discernir as próprias faltas? Quem que pode discernir os próprios erros? Absolve-me das que são ocultas. Veja, o desejo de Davi deve ser o nosso também. Senhor, me ajuda a discernir, me ajuda a entender aonde eu tenho falhado com o Senhor, porque Jesus já pagou o preço muito caro por mim e eu estou vivendo essa vida aqui de uma forma muito dissoluta, uma vida que não condiz com um ressurrecto, uma pessoa que que morreu para essa vida e está vivendo uma vida para o Senhor. Eu não estou sendo, que aqui o salmista está querendo dizer é o seguinte: até Senhor, me absolve daqueles pecados que eu nem sei que eu estou cometendo. Será que você está tendo essa preocupação? Ou você está pecando, você está vivendo uma vida deliberada? Um autor, um pregador no passado, ele exemplificou o pecado, pecado com uma doença, uma lepra. É muito interessante isso. Ele fez esse paralelo com relação ao seu pecado anterior, à sua salvação através de Cristo Jesus. Ele fez um paralelo com a doença hanseníase, que é a lepra, que é uma doença do passado que todos sabemos quanto que a Escritura, Levítico, fala que o homem, quando tinha lepra, ele tinha que gritar para a pessoa não chegar perto, para não pegar. Era uma doença muito contagiosa. E as pessoas deviam ir em comunidades próprias com lepra para poder não contaminar as pessoas e ninguém chegava perto. Só Jesus chegou, só Jesus tocou as pessoas que tinham lepra. Jesus foi o único e curou. Então Jesus é o único que cura o nosso pecado, o seu e o meu pecado, que é pecado que nós estamos cometendo ainda, mesmo depois de ressurrecto, querendo fazer as coisas que não agradam a Deus. Só Ele pode nos ajudar. E usando essa questão do leproso,
a lepra, quem não conhece a lepra, quem não conhece a hanseníase, era uma doença que começava onde você, com uma parte pequena, um pigmento pequeno na pele, por baixo, e que você não tinha mais dor. Muito comum das pessoas, às vezes, estar fazendo comida lá e encostar no fogo e não sentir dor da queimadura. Era uma doença muito, era subcutânea e silenciosa. E então o autor ele fez essa paralelo com um pecado na minha e sua vida, que está acontecendo hoje, na vida somente do mineiro, do pecado da igreja aqui em Minas. Porque nós temos visto que em outros estados, a igreja, quando a gente vê qualquer evento da igreja, a igreja superlota. Eu falo da igreja de Cristo, eu falo da igreja de Jesus. Quando tem grupos de mulheres, superlota. Quando tem grupo de homens, superlota. Os irmãos estão querendo servir a Deus de toda forma. Mas aqui em Minas, nós temos visto uma igreja tão desanimada para as coisas. Qualquer coisa te tira do compromisso com Deus. E aqui nós temos visto que eu estou usando esse paralelo que ele usou com a lepra, porque realmente a lepra espiritual, ela começa de uma forma que, às vezes na sua vida, na minha, de uma forma muito silenciosa, muito insensível. Você às vezes está cometendo um pecado constante e de forma que achando que está agradando a Deus. E esse pecado, essa lepra, muitas vezes o coração não vê, o coração não sente. Muitas vezes é insensível, mas o pecado é assim que começa. É assim que você perde muitas vezes, é um ponto da alma em que você está insensível a ela. Ou então você já acostumou com ela. Você está com um pecado tão grande de sua vida que você já acostumou e está achando que está agradando a Deus. Então esse leproso bíblico também não sente dor. O pecado vai destruindo ele sem aviso. O pecado não avisa. O pecado não avisa. Ô Zé, por favor. Do guia. O pecado interior, ele age como uma lepra, sabe? Bem pequenininho e vai crescendo dentro de nós. E o homem vai tolerando, você vai deixando, vai acostumando, vai só adiando, vai adiando. Então é o que Jesus colocou para nós. Ele colocou para nós que nós morremos, foi crucificado esse velho homem. E no verso 6, sabendo isso, de Romanos capítulo 6, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Então, quando a gente vê isso acontecer com a gente, né, como essa lepra espiritual, quando a gente descobre, talvez pode ser muito tarde. Cristo pode voltar e nós podemos estar servindo ao velho homem, ao pecado, né? Ele está voltando aos poucos e nos tirando da presença de Deus, como diz aqui, verso 7, Romanos capítulo 6, verso 7, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com Ele viveremos. Sabedores que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quando a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. É o que Deus espera da igreja aqui
em Itapuã. Nós possamos viver para Deus e não para o pecado. Não servir o pecado como escravo das nossas vidas. Deixar aquele pecado que morreu, que na morte lá da cruz foi morto, e nós temos que viver em novidade de vida para Deus. Sempre lembrando, que essa vulnerabilidade que nós herdamos, de vontade de pecar e está sempre querendo ressuscitar, nós herdamos lá de Adão e Eva, que tudo começou lá. Mas sabemos que, como se você pegar aí em Romanos 5, 19, vai falando sobre isso, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Então, porque Jesus, então, morrendo na cruz, ele espera que nós possamos estar vivendo de forma justa, se esforçando, que Deus possa olhar para dentro da igreja e ver que você está se esforçando, pelo menos, para servir. Hebreus capítulo 12, verso 14, diz que segue a paz com todos. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a questão de nós estarmos hoje vivendo e o pecado do nosso lado, e o pecado junto conosco, dentro da igreja, nos sediando e nos tirando da presença de Deus, a Deus não vai ver a sua santidade, porque você não está se esforçando para largar esse pecado, deixar esse pecado para viver uma vida de santidade. Em Romanos capítulo 5, a mensagem podia ser só de Romanos, O tempo todo Romanos vai estar falando para nós sobre essa questão de estarmos preocupados com essa morte espiritual. A morte espiritual que está acontecendo com o homem em virtude do pecado, e não devemos servir mais a esse homem, velho homem. E Romanos capítulo 5, verso 19, fala que porque como pela desobediência de um só homem. Então, nós herdamos essa vulnerabilidade, mas não devemos deixar, porque Jesus também já fez um sacrifício por nós. Então, toda vez que manifestar esse velho homem, herdado lá de Adão e Eva, que nós possamos olhar para Jesus, pela obediência dele, à morte na cruz. Então, Jesus, como nós vimos em Atos, Jesus, ele rompeu os grilhões da morte. Colossenses, Paulo vai falar que naquela cruz ele triunfou, capítulo 2, ele fala que Jesus triunfou Satanás naquela cruz, e colocou ele à vergonha, expôs ele à vergonha. Jesus, então, fala que lá em Colossenses, Paulo fala que nós somos sepultados juntamente com ele. Então, uma pessoa que foi sepultada, ressurrecta, ela não deve deixar que o pecado anterior volte, porque assim se você deixar o pecado, conviver com o pecado deliberadamente, você vai estar contradizendo Cristo na cruz, porque Cristo venceu, Cristo ressuscitou, está à direita de Deus, e Ele espera que nós venhamos também a ser encontrados resistindo bravamente contra as ciladas de Satanás, que de forma dissimulada quer te tirar você do reino, dentro da igreja. E deixando então um recado para a igreja aqui em Itapuã, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, para que nós não venhamos a ser achados como muitos têm acontecido aqui nas igrejas em nosso estado,
Esperamos que a igreja aqui em Capuã, ela possa sair desse comodismo antes que seja tarde, porque Cristo está voltando. E então aqui no livro de Colossenses, Paulo vai deixar um recado para nós, muito importante, do capítulo 3, verso 1. Ele fala assim, lembrando mais uma vez, cada um de nós, dessa mensagem de hoje. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Irmãos, igrejas, faça isso. Nós somos ressuscitados junto com Cristo. Então, busque as coisas lá do alto. Verso 2, irmãos, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Verso 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados por Ele em glória. Amém? Nós queremos chegar nesse ponto. E junto nós vamos chegar, irmãos. Mas nós precisamos da sua cooperação, da sua ajuda. Verso 5. Olha que maravilha, né? É o que o desejo nosso, é o desejo de Jesus, é o desejo de Deus e a ação do Espírito Santo hoje. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E ele vai citar algumas aqui. Será que você está numa dessas aqui? É bom a gente citar aqui. Se você tiver uma dessas aqui, irmão, não tem como dizer que você, com certeza, você não vai estar agradando a Deus. Então, fazer morrer o quê? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Deus não está contente com a sua vida, com a minha vida, se nós estivermos vivendo deliberadamente no pecado. E muitos dos nossos pecados são como uma lepra que começa, o coração nem sabe muitas vezes. Só percebe depois que algumas pessoas veem que você está se machucando e você não está sentindo. Mas o pecado, muitas vezes, tem pecados que são latentes. Tem pecados em nossas vidas que estão gritantes. Não precisa, muitas vezes, nossos pecados, quando chega da luz, que a sociedade vem a saber, é muito vergonhoso, não é mesmo? Tem pecados que, quando ele vem da luz, faz com que a igreja fique envergonhada. Imagina Deus, que já sabe há muito tempo. Deus sabe há muito tempo, né? E aqui está dizendo, Ele está ensinando para nós, para fazer morrer a nossa natureza. Que nós possamos viver uma vida que seja aos olhos de Deus, que Ele possa te encontrar na luta, resistindo o pecado. Sabendo, irmãos, que Deus é justo. Assim como Jesus morreu na cruz e ressuscitou, Ele espera também da nossa parte um pouco de esforço, porque a justiça de Deus, ela vai ser cumprida. Se você olhar no passado, no Velho Testamento, como que era a justiça de Deus, como é que era, né? Vamos lembrar de algumas justiças de Deus aqui. Na escola dominical, aqui nós estamos vendo sobre o Espírito Santo de Deus. A gente vê muito poucas pessoas vindo aqui, né, aprender na escola dominical. E é um estudo, o tema desse estudo é maravilhoso, né? Nós estamos olhando sobre a atuação do Espírito Santo, né? Começou no Velho Testamento e está usando o Espírito Santo hoje atua, né? Que habita em nós. O Glass está fazendo um estudo aqui maravilhoso aqui, né? Para nós, e isso nos fortalece muito, o Espírito Santo de Deus atuando nos dias de hoje.
Então, uma das coisas que Deus, lá no passado, Deus fez, Deus tirou o espírito das pessoas que não atuavam de conformidade com Ele. Nós vimos que o próprio Esaú vendeu seu direito de primogenitura lá por um prato de lentilha. E muitas vezes nós estamos deixando a salvação nossa hoje por um pecado que é temporário, né? Pecado sexual, por exemplo. Você tem prazer ali de pouquinha coisa, e você troca um pecado sexual que não agrada a Deus, perdendo a salvação eterna por causa de um prazer de pouca coisa. E aí você imagina os outros pecados que nós estamos cometendo diante de Deus. Nós estamos perdendo a salvação por pouca coisa, por causa de desejos, mas que nós possamos viver segundo Deus, segundo a vontade de Deus, em novidade de vida. Que Deus possa te ajudar a partir de agora, e que você possa mudar a sua vida, que você possa tirar esse pecado, deixar esse pecado, você está te tirando da eternidade com isso. E Deus possa nos abençoar. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus.